Graça e paz, queridos irmãos em Embu-Guaçu. Tudo bem com vocês? Esperamos no Senhor que sim, que continuem firmes e animados na obra dele. E queremos louvar ao Senhor por estarmos servindo a Ele aqui nesse ministério no oeste do Pará. Desde já, queremos deixar um grande abraço a todos os irmãos, queridos cooperadores dessa obra. Que Deus continue cuidando de vocês grandemente. Amém. Kampam pera unkam. Yan 3:16. Merara norosei veikikam, irametai nantimuku ekaramane. Aprofirmoi eponai veifaton, namoró elishua nertan. Itupuponara erepachá, teuertorracham neam. João 3:16. Queridos, é uma alegria poder falar com vocês e nós estamos aqui impossibilitados de estar na aldeia devido à pandemia, mas não estamos parados, temos dado apoio para os indígenas, alguns que estão na cidade e também quando eles precisam de alguma coisa temos mandado para a aldeia. Eu gostaria de citar, pensando no nosso trabalho e nosso trabalho como igreja em missões, Mateus 24:14, que diz que este evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então ali ele está falando de um evangelho que será pregado, palavra querigma, que significa uma pregação, um anúncio compreensível, audível, inteligível, e testemunha a palavra martírios, que vem da palavra mártires, Então, para testemunho. Então, nosso ministério tem sido desta forma aqui, acredito que dos irmãos aí também. Nós estamos ainda no nosso aprendizado de língua e cultura, e então isso é algo um pouco demorado, Ontem o Augusto ele perguntou para nós qual tem sido a direção que o Senhor tem nos dado com relação ao nosso trabalho entre o povo carriano, E a direção que Deus tem nos dado é sermos firmes e constantes, Nosso trabalho é um pouco diferenciado dos demais trabalhos, porque nós temos essa barreira, cultural e linguística, e então isso acaba demorando, sendo um processo um pouco mais longo. Nosso trabalho entre os carrianos tem consistido a princípio nesse sentido, Nós temos nos aculturado a cultura deles, tentado entender a visão de mundo, entender como que eles enxergam o mundo ao seu redor, a fim da gente conseguir transmitir, comunicar de forma eficaz a palavra de Deus, A palavra de Deus ela é algo tão precioso, que ela não pode ser perdida ou ser feita de qualquer forma. Nós temos alguns conceitos que na nossa própria língua é um pouco complexo de você explicar, Quando a gente fala sobre graça, sobre misericórdia, até mesmo na nossa língua, para muitos acaba sendo um pouco difícil de entender. Então você imagine você traduzir isso para uma língua que não existe, Não existe essas palavras, não existe esse significado. Você achar os significados certos para comunicar a mensagem do Evangelho, Então é um processo um pouco demorado. Há uns anos atrás, um pastor ele me questionou sobre isso, Ele falou assim: não é mais fácil você pegar um indígena e trazer na cidade e ensinar o português? E tem muitos indígenas que têm tido contato, têm estudado na cidade, de outras etnias, alguns agora da nossa etnia têm vindo para cá.
Mas como a gente vai ter certeza que realmente ele está explicando ou está entendendo o que nós estamos dizendo, né? Nós tivemos a experiência com o Cachoiana, ele tem estudado estava estudando no AMI, que é um seminário voltado para indígenas, e ele falou: André, eu já sei trabalhar com crianças, né? E ele foi me ensinar o livro Sem Palavras, e ele, Deus é santo, Deus ele é justo, né? E aí eu perguntei para ele, né, o que é santo e o que é justo, né? E ele não sabia me explicar, porque são conceitos profundos, né? E então acaba se tornando um pouco mais complexo. Então, como é que a gente tem feito tudo isso, né? Nós estamos praticamente no dia a dia junto com eles, né? Observando, anotando, ouvindo, vivendo entre eles, compartilhando. E aí esse pastor que me questionou no passado, ele chegou e foi interessante, ele falou assim: André, eu não concordo com o método de trabalho de vocês, né? Ele falou assim: olha, eu não falo para o pessoal da minha igreja para não desestimulá-los, mas eu não concordo, né? E eu tentei argumentar, né, a questão usando argumentos antropológicos e linguísticos, mas um dia orando, né, e pensando naquilo, me veio na mente esse pastor, e eu me lembrei de Cristo Jesus, né? O modelo que nós seguimos é o modelo de Cristo, né? Jesus, ele deixou a sua glória, ele se fez homem, né? Ele nasceu, cresceu, viveu entre nós, né? Aprendeu a cultura da época, a língua da época, né? E depois de 30 anos ele iniciou o ministério dele e foi 3 anos apenas, né? Então, me vem à mente Filipenses 2, de 5 a 11, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, né? E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Então, nosso ministério agora, né, tem sido de nos tornarmos, né, entendermos a cosmovisão, entendemos como falar, como comunicar as verdades espirituais. A gente nosso povo já tem a Bíblia traduzida e a gente tem tentado entender alguns conceitos, né? Por exemplo, a palavra misericórdia, ela foi traduzida, né? A tradução literal seria por causa dele mesmo, né? E a gente não sabe que na verdade eles entendem com isso. Eu já perguntei para alguns que falam um pouco em português a tradução de misericórdia, eles não sabiam, né? E aí eu expliquei o conceito, né? E depois usei a palavra, não, é isso mesmo. Então a gente não sabe ainda o que eles entendem, né? Como eles entendem algumas coisas. Nós estamos, à medida que vamos avançando na língua, achando significado, vendo situações que nos ajudarão a comunicar, né? A explicar aquilo que a palavra de Deus diz. Imagine a complexidade, né? São 3 culturas, né? Tem a cultura do povo, tem a nossa cultura e a cultura bíblica, né? É um desafio muito grande ser fiel às Escrituras e contextualizar a mensagem do Evangelho, né? A palavra de Deus. Então, somente na dependência do Senhor, né? Eu gostaria de desafiar vocês também, uma vez que eu comecei no passado a estudar mais a palavra de Deus, né, eu entendi algo que Deus, quando eu criei em Cristo Jesus como meu Salvador, né, o desejo dele é me transformar em servo, né,
E o meu desejo a princípio, antes de ir para o seminário ou algo assim, foi de aprender mais para poder ensinar para as outras pessoas. Quando eu entendi a graça de Deus, a graça, o amor de Deus, a questão da salvação, que eu sei que muitos de vocês já têm compartilhado no grupo de quinta-feira, quando entendeu a graça de Deus, isso foi maravilhoso e transformador. Isso me estimulou a aprender mais para poder desafiar outras pessoas. E hoje nós temos visto, nós temos uma variedade de livros, variedade de material na internet, que a gente pode crescer, muita coisa boa, Mas uma percepção que eu tenho visto é que muitos têm aprendido muito, mas a sua voz não ultrapassa 4 paredes, Então nós temos visto muitos teólogos onde a sua voz não ultrapassa 4 paredes. E nós temos visto muitos povos, não só indígenas, mas ribeirinhos e quilombolas, necessitados também nas cidades, há muitos imigrantes, há muitas pessoas que ainda não ouviram de Cristo Jesus. E Deus ele quer usar a cada um de nós, Então, nós possamos, a nossa pregação possa ser querigmática, nós possamos transmitir a palavra de Deus, e que nós possamos testemunhar através das nossas vidas, que a nossa voz, o Evangelho de Deus, ultrapasse as 4 paredes. Queridos, uma realidade que nós temos encontrado e temos visto aqui e em algumas regiões, os povos eles estão mais abertos a receber o Evangelho do que a igreja de compartilhar. Infelizmente essa tem sido a realidade, Então Deus ele quer usar a mim e quer usar cada um de vocês, Então Deus pode contar com vocês. Então eu queria explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho, e poder de alguma forma desafiar o coração de vocês. Estejam orando pelo nosso retorno, estejam orando para que Deus nos mantenha animados, Esses dias nós estávamos um tanto cansados, no sentido de termos que ficar aqui na cidade, doidos para poder retornar. Nós vemos que o nosso aprendizado ele caminha melhor quando estamos na aldeia, E graças a Deus, Deus nos presenteou. Alguns indígenas muito chegados nossos nos contactaram. Uma indígena apareceu aqui em casa, em Santarém. Depois ela foi proibida pelo pessoal de saúde de aparecer aqui em casa e ter contato com a gente, mas ela passou uns 20 minutos conosco aqui, Então foi presente de Deus poder ouvir, saber a notícia e estar um pouquinho com eles, Então orem pelo nosso retorno, orem para que nós possamos permanecer firmes e constantes, orem para que Deus nos capacite. Não é um trabalho, nosso trabalho não é um trabalho que nós vemos resultados rapidamente, Não é como você chegar numa comunidade ribeirinha e iniciar um trabalho, ou até mesmo na cidade onde as pessoas elas entendem e nós conhecemos a cultura, e sabemos comunicar. Então, algumas vezes isso parece um pouco frustrante para nós, pensar na questão do tempo, Nós temos pouco tempo e precisamos de tempo para aprender. Então, estejam orando por isso. Que Deus abençoe o desafio. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm nos dado. Onimalpá, até outro dia. Será Curé Artal. Deus abençoe. Can Curé Aruyati. Deus os abençoe e faça o bem para vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.